que é a paz bendita de Jesus, o olhar amoroso de Maria, aqueça cada dia mais os nossos corações, para que a gente transforme aquilo que nós aprendemos. Técnico de som é fogo, né? Está parecendo, né? Eu não sei se é tudo. Mas que a gente sempre busca, assim, quando a gente fala do amor de Jesus, do olhar misericordioso de Maria, porque eu, particularmente, tenho a nítida certeza de que se não fosse por isso, eu nem encarnado estaria. Tamanha as minhas dificuldades, meu entendimento, meu desejo de mudança, porque a proposta do Evangelho não é nenhum de nós nos tornarmos catedráticos nas palavras de Jesus, mas exemplificadores dos seus ensinamentos. Eu sempre trago à mente uma situação em que Chico Xavier, quando ele chegou à conclusão de 100 obras psicografadas, 100 livros, Emmanuel falou para ele: Chico, tem uma nova tarefa para você. E ele, daquele jeitinho bem mineirês dele, seu Emmanuel, são mais 100 livros. Ele: não, Chico, agora não tem mais limite. Enquanto a espiritualidade quiser mandar livro, tu vai recebendo. A tarefa é que agora você vai formar leitores. Aí Chico: seu Emmanuel, então eu vou ter que ensinar as pessoas a ler, né, a alfabetizar as pessoas, porque lá em Pedro Leopoldo, isso na década de 50, o ícone de analfabetismo, ainda hoje é muito grande no Brasil, mas lá era muito acentuado. E ele falou assim: não, Chico, agora você vai começar a exemplificar as obras que você já recebeu como livro. Porque provavelmente, Chico, você será o único evangelho que alguém vai poder ler. Então, quando eu falo do amor de Jesus e do olhar misericordioso de Maria, é que o que Jesus espera de cada um de nós é que o Evangelho entre nos nossos corações. Não precisa sair da boca, não. Não precisa, não. Tem aquela passagem do Evangelho que Jesus diz, né, após a sua materialização, após o drama do Gólgota, ele fala para os discípulos: ide 2 a 2 e anunciai o meu Evangelho. E alguém acrescentou uma frase, que até hoje não se sabe o autor, mas que fala o seguinte: ide 2 a 2 anunciai meu Evangelho, se necessário, use palavras. Porque a melhor forma de você anunciar o Evangelho de Jesus é pelas suas atitudes. E tem uma notícia muito legal: não é dentro da casa espírita que a gente anuncia o Evangelho através da exemplificação, que aqui é o melhor lugar do mundo. Aqui ninguém é raivoso, ninguém é intempestivo, o egoísmo fica lá fora. O orgulho, então, é algo que a gente sabe que alguém tem, mas não lembra muito bem quem é. Agora, quando vai lá para fora, aí a encrenca muda, né? Aí a gente fala assim: não, lá fora é a selva. Mas toda vez que eu penso em selva, eu penso em animal violento, né? A gente não pensa na selva, um cachorrinho, um gatinho, né, um coelhinho, a não ser para servir de alimentação para aqueles animais mais selvagens no sentido real do termo. Então eu não posso tratar lá fora a vida cotidiana como uma selva, porque eu estou dizendo que a minha animalidade ela é bastante superior ao meu desejo de espiritualização. E na realidade, quando a gente busca um grupo religioso, seja a denominação que tenha, o nosso objetivo é nos espiritualizar, sair da via comum de todos, que comigo é assim: escreveu, não leu, o pau comeu, não leva o desaforo para casa, fez comigo uma vez só, e se me der um tapa, ganha 2. Essa teoria, ela é ainda aplicada, mas não é aquilo que o Evangelho propõe para a gente. O Evangelho propõe o oposto: se teu irmão lhe bate na face esquerda, ofereça à direita. Não é literal, não é literal, porque eu fui falar isso em casa, aí a minha mulher já levantou uma mão. Não é para poder falar assim literalmente as coisas, né? É só uma força de expressão que Jesus usa para que a gente entenda que a reação a um mal sofrido, ele provocará novos males. Porque ninguém conserta um erro cometendo outro erro. Ninguém vai corrigir um mal fazendo mal.
gente sabe também o autor, que diz que o mal por si só se destrói. É errado essa frase, porque o mal ele tem prazo de validade, só o bem é eterno. Você pode ver ao longo da jornada do homem aqui no planeta Terra, quantas mudanças nós tivemos no comportamento humano que o nosso olhar imediato não percebe isso. Só a título de informação, diz os historiadores que até a data de hoje ocorreram na Terra cerca de 8.600 guerras. Dessas 8.600 guerras, 73% eram por motivos religiosos. 73% por motivos religiosos. Então, a religião que graça hoje na Terra, em diversos âmbitos, não é o suficiente para que o homem mude seu comportamento. O que é necessário, então? Se a religião não faz isso, quem é que tem que fazer? É o sentimento de religiosidade que é diferente de religião. Religião é uma criação do homem. Ele também gosta de alta, né? Ficou alta, né, Bruno? Se eu falar, eu não consigo falar baixo, não. É uma dificuldade. Então, esse sentimento de religiosidade que nós temos que estabelecer, estimular no nosso coração. Quem lê o livro Nosso Lar, na introdução do Nosso Lar, no finalzinho da introdução, o Emmanuel fala assim: muitos de nós buscamos a espiritualidade, desejamos o espiritismo, mas o que nós precisamos mesmo é nos espiritualizar. Caso não saiba, eu vou ter que dar uma notícia que acredita em primeira mão, todos nós vamos ter que morrer. E não é esse corpo aqui que vai fazer qualquer diferença quando nós retornarmos à espiritualidade, se eu não tiver esse sentimento de espiritualização, de compreender o Evangelho de Jesus não como uma licença poética de fundo muito bonito, mas porque aquilo pode modificar o meu comportamento no meu dia a dia, com o meu marido, com a minha esposa, com meus filhos, com o meu vizinho, né, com o síndico do meu prédio, que muita misericórdia para ele, sabe? Porque a gente começa a colocar todas as nossas dificuldades sempre no outro, já viu? Meu vizinho morreu, segunda-feira, 11 horas da noite, ele está escutando música alta. Mas como tu está fazendo as tuas bagunças, você não acha que incomoda os outros, né? Só quando os outros fazem as deles que incomoda a gente. Então, nesse olhar, nessa mudança de olhar que o Evangelho de Jesus propõe para a gente, sair da letra fria, porque disse Jesus que a letra mata, o espírito da letra que vivifica. Então, nós temos que tirar esse véu da letra. A finalidade da doutrina espírita, como consolador prometido, não é porque a Tatiana vê espírito, fala com o espírito, isso é o consolador prometido. Não é não. Não vê não? Quer ver? Eu vou sair da tela, eu vou fechar. Agora tem o espírito, tá feliz agora? A gente não... Oi? Quê? Material encarnado, né? Encarnado, um bom tempo eu espero. Um bom tempo eu espero. Porque nós não conseguimos raciocinar que nós somos espíritos e estamos temporariamente no corpo físico. Então, todas as impressões físicas que a vida me oferece têm prazo de validade. Vai encerrar, se não for ali na retira dos artistas, lá dentro dos bichinhos, olha ali, o muro branco à esquerda, não sei se vocês já viram. Mas tem outro também espalhado, né? Tem o Caju, o São Batista, porque as nossas aspirações físicas terminam lá. Agora, o eu profundo, o eu imortal, que sou eu espírito, esse continuará. E qual é o tipo de conduta que eu estou levando hoje, na minha existência, com esse âmbito de visão? De que eu sou um espírito imortal, que o corpo vai se desfazer como é a ordem natural das coisas, mas que eu continuarei a existir. Então, o que eu tenho que tirar dos ensinamentos de Jesus? A visão limitada do imediatismo ou a visão aprofundada que Jesus nos traz da vida no plano espiritual? A vida, naquilo que a gente lê nos Evangelhos, o reino dos céus.
Porque quando se fala em reino, é uma coisa tão difícil de compreensão, sabe? Porque quando Jesus andando por Cafarnaum, ele vê Pedro e André. Ele pergunta: que fazes? Aí Pedro fala: pescamos, Senhor. Aí Jesus fala assim: venham pescar homens para o reino dos céus. Aí André falou assim: reino? O Cafarnaum é muito pequenininha, tem 30 casas no máximo. Aí Pedro falou assim: nem sei, tem Dalmanuta, tem Cesareia, tem Galileia, já dá um grupinho legal, dá para fazer um reinozinho aqui. A visão da gente ainda se fala, quando se fala em reino dos céus, é algo que eu posso aproveitar no plano material e não dá. Não dá. Porque caso vocês não saibam, nós estamos inseridos num planeta de prova e expiação. Isso significa o quê? Ainda conviveremos com a violência, com a dor, com o sofrimento, com o erro. Sim, nós. Porque o mal que eu faço a alguém, ele invariavelmente redundará em mal para mim mesmo. Então eu não conseguirei ser feliz uma vez que eu ainda pratico ou desejo o mal. Para quem quer que seja, em qualquer nível que seja. E nessa visão de tirar um pouquinho o véu da letra, a proposta de hoje, sobre que nós falamos sobre, está lá no capítulo 19, a fé transporta a montanha, que é o poder da fé. Mas o que significa fé? O que é fé para mim? Qual é a definição de fé que eu posso dar? Todas as definições que nós buscamos corriqueiramente estão mais associadas à crença do que à fé. Crença é diferente de fé. Quer ver uma coisa? Bruno, você acredita que Deus existe? Acredito. Eu não acredito, não. Tenho certeza. Absoluta certeza. A diferença entre crença e fé é essa. Quando eu falo assim, eu sou um espírito imortal. Eu tenho certeza absoluta disso, que nós estamos acompanhados por inúmeros espíritos em outro campo energético da vida. Então eu não acredito que tem espírito. Eu sei que tem. A lógica me mostra que existem espíritos, sim, porque senão nós acharemos que a nossa história vai terminar lá no cemitério de Pichincha. A nossa história vai acabar ali. E se a nossa história vai acabar ali, nada mais vale a pena qualquer transformação, qualquer modificação. Se eu acredito que morreu, acabou, como muitas das vezes nós pensamos, ou já falamos assim, então por que eu vou ser bom? Qual a finalidade de eu fazer o bem? Qual a finalidade de eu ser honesto? Qual a finalidade de eu não enveredar pela vida do crime? Eu não enveredar pela linha das drogas? Qual o objetivo que eu vou fazer isso se eu acredito que morreu, acabou? Então, se morreu, acabou, eu vou ser, que a garotada chama até hoje de pipa voada, né? Nada para mim vai ter valor, vai ter consistência, vai ter objetividade, mas como eu sei que eu não sou apenas um corpo, mas um espírito que habita um corpo, aí essa preocupação faz com que eu mude meu entendimento, porque se eu sou um espírito e sou imortal, epa! E agora? O que eu faço com essa informação? Eu tenho que me basear em algo que seja palpável para mim, que é o Evangelho de Jesus, porque ele fala, Jesus fala assim, aquele que crê em mim não morre jamais. Passa daqui para colar. O que é passar daqui para colar? É sair da experiência física e retornar ao plano espiritual. E caso a gente não compreenda, nós ficamos mais tempo no plano espiritual do que no plano material, porque o material tem 80 anos, quando muito, 90. Né? Minha avó desencanou com 98. Ela fala assim, todo mundo morre, menos eu. Ela fala, avó, é porque Deus quer só a gente boa do lado dele. Não é o teu caso. Tu vai ter que ficar mais tempo aqui. Ela foi até 98. Então a gente começa a achar que determinado prazo na vida física é muito tempo. E eu gosto de fazer uma associação, que eu já fiz uma vez aqui, mas é bom lembrar. Sabe aquela mosca que fica dentro de casa? Né? Aquela mosca, ela no período adulto dela, ela dura 24 horas, Bruno. Ela tem a fase de polpa, né, de tudo. Quando ela chega na fase adulta, 24 horas depois ela morre. Aí você chega para a mosca e fala assim, ela tem 40 anos. A mosca, difícil, impossível, ninguém chega a esse tempo todo, porque o parâmetro dela são 24 horas. Então, a mesma coisa a gente, quando
poxa, fulano vai fazer 90 anos, viveu pra caramba, né? Mas só que tem uma trajetória na espiritualidade que no intervalo entre uma existência e outra, às vezes é o dobro disso. Está lá 100, 200 anos na espiritualidade e não faz grande diferença para nós, sabe por quê? Porque a nossa percepção é aqui na vida física. Essa percepção é tão forte que Mateus, no capítulo 17, versículo 14 a 20, ele coloca assim: quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Para quê? Dá para se conceder isso? Uma pessoa que cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água, não desencarna, né? Porque independente do fator da intensidade do fogo, vai, claro, queimando o corpo, não é? E dependendo da profundidade da água, pode morrer afogado. Então, que história é essa? Você para pensar nisso, Bruno? Por que o homem fala que o filho é jogado ora no fogo, ora na água, e ele é lunático? O que quer dizer esse termo lunático naquela expressão lá de trás? A lua tem diversas fases, não tem? Lua cheia ali, lua quarto minguante, crescente e lua nova, né? Então, quando mudava uma fase da lua e você mudava o seu comportamento, tu era o quê? Viu? Quando eu chamava assim de doido, eu falava, não, sou lunático. Nas outras 3 fases eu fico legal. O problema é essa fase da lua, né? Tá? Então, quando fala que ele era lunático, que ele, de período a período, ele mudava o comportamento dele, porque jogava na água e no fogo. Olha como é que o Evangelho esclarece a gente. Isso é uma expressão idiomática do povo hebreu, que para o povo hebreu a água representa a materialidade, o corpo físico. A água representa o corpo físico. E o fogo para o povo hebreu era um sinal de purificação. Por isso que eles matavam os animais e davam em holocausto, porque era para purificar aquele sangue daquele animal, como se fosse para purificar o povo hebreu. Então, quando ele diz que o meu filho cai ora na água, ora no fogo, qualquer semelhança com a gente, não se assustem. É que o filho dele tinha horas que dava tanto valor às coisas materiais, às conquistas materiais, e dependendo da fase que ele se encontrava, ele perdia a noção do bom senso. Mas tinha outro momento que ele dava valor às coisas espirituais, que é o fogo. Então ele entendia a necessidade de buscar a espiritualização dele. Não é que literalmente era jogado no fogo e na água, porque não, humanamente não é possível essa circunstância. Mas quando ele fala assim, ele está dizendo o que para Jesus? Mestre, eu sou pai. Quem é que nunca fez isso? Eu sou pai e eu me preocupo com o futuro do meu filho, uma vez que ele não decide o rumo dele nessa existência. Porque se ele optar só pela água, mestre, ele vai sofrer, porque a vida ela é limitada. O aspecto material da vida é limitada. Já viu o caixão de rico? Como é que é? Tem gaveta? Tem não, né? Não tem gaveta. Lá no mausoléu que bota no corpo do irmão que desencarnou, ele continua, não adianta botar cofre lá dentro, porque ele não vai poder utilizar toda a sua riqueza, senão a gente não voltou ao tempo dos faraós, lá do Egito, né? Que o Bruno levava aquele séquito junto com ele para enterrar o faraó, trancava todo mundo lá dentro, né? Entende? Então, essa visão que o evangelista traz para a gente dessa situação é que nós vivenciamos até hoje. Quantas vezes, não vou falar os filhos da gente não, porque senão a gente fica massificando os nossos filhos, nós. Quantas vezes nós damos mais valor às coisas materiais do que às coisas da espiritualidade? Quantas vezes é muito mais importante para mim, eu já vou falar coisa que eu já fiz, tá? Sexta-feira, no último capítulo da novela, tinha reunião mediúnica na minha casa. Inventava um resfriado, estou gripado, não vou mesmo. Último capítulo da novela. Ela vai repetir amanhã, sábado, não tem graça, porque aí alguém vai me contar o que aconteceu e eu perco o último capítulo. O que é isso? Eu estou falando de coisas materiais, na última festinha, poxa, de aniversário do meu
Gente, o compromisso lá tem semana que vem também, pelo amor de Deus, né? Então, quando a gente começa a se distanciar do nosso objetivo, que é a nossa espiritualização, a gente entra nessa condição desse filho que o pai foi chorar com Jesus. E aí, quando ele fala assim, aí ele fala para Jesus, apresentei ele aos teus discípulos e não conseguiram resolver o caso não, porque ninguém consegue mudar o comportamento de ninguém. Ninguém consegue mudar o comportamento de ninguém. Por mais que Terezinha, a nossa benfeitora, queira fazer de nós pessoas melhores, ela só deseja, mas ela não pode tomar as atitudes que dependem de cada um de nós. Não é, ela não vai fazer com que eu seja menos arrogante, menos prepotente, menos egoísta, menos orgulhoso e vaidoso. Ela não vai fazer. É lógico, quando eu estou aqui dentro, eu até acho bonito aquele momento do passe, né? A pessoa fica lá de olho fechado, concentrado, e eu também de olho fechado, pensando na roupa que eu deixei na máquina, que eu não estendi, vai dar uma... Não, agora é hora do passe, é hora do passe. Peraí, não. No momento de pensar na roupa, não. Ela não para. Botei o cachorro para fora. Na hora do passe, a gente, nosso pensamento, ele vai a extremos. O que a gente está falando? Ora está sendo jogada no fogo, ora está sendo jogada na água. Então, o que diferencia a gente desse personagem do Evangelho? O que diferencia? Que nós temos um pai que se preocupa com a gente. Essa figura aqui, dessa parábola aqui, é que simbolizando um pai amoroso que se preocupa com a gente, que sabe que essa inconstância de ações que nós cometemos, ela não fará com que a gente evolua, progrida. Está na hora de a gente decidir o que eu quero, só água ou só fogo. Não dá para escolher uma coisa ou outra. Não dá. Nós estamos encarnados, então vamos ter momentos que a gente tem que pensar no corpo físico, nas necessidades, nas conquistas físicas, sim, não tem nada errado quanto a isso. Poxa, então a partir de hoje eu não posso mais sair para ir, sei lá, num show, num Maracanã, quem gosta, né? Pode. A doutrina de Jesus não veio para coibir a gente de nada, ela veio para que nós tenhamos uma ação racional. Quando Jesus fala para a gente, não se pode servir a dois senhores, não se pode servir a Deus e a Mamon, o que Jesus está falando? Que a gente quer fazer uma negociata com Deus. Olha só, hoje, sexta-feira, eu vou lá no Geis, eu vou lá. Mas domingo não conta comigo, 9 horas da manhã, pelo amor de Deus, eu tenho que chegar aqui cedo. Já acordo cedo a semana toda. Está com dor de barriga. Aí alguém fala assim, se for tomar um passe é melhor. Que hora chega aqui? 6 horas da manhã. Ainda briga com o pessoal que é para o portão tarde. Porque... Ou só chega na hora de tomar um passe. Olha, quando chega só na hora do passe, ainda é bom. Sabe? Mas dependendo da necessidade, chega aqui e fala assim, começou o passe não por quê? Olha, tem o dia todo não. Tem o dia todo não. Então, essa figura aqui, dessa simbologia que Mateus traz para a gente, é muito mais realidade da gente do que a gente imaginava. Porque quando a gente lia isso aqui, dá para ideia do outro, né? Tadinho do rapaz, né? Além de lunático, essa dificuldade toda, não, Jesus está falando assim, tu também, irmão. Bota atenção, bota atento na vida. Porque quando ele fala assim, aí o pai de família diz, né, apresentei ele aos teus discípulos e não puderam ajudá-lo. Bruno, não caia, mas agora é para nós dois aqui. Ô raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Sabe, o que Jesus está falando? Ele nos dá todos os elementos necessários para que a nossa fé seja raciocinada. Não seja uma fé obtusa, uma fé cega. Eu vou lá no Geis hoje porque eu estou com câncer e eu vou tomar um passe e vou melhorar. Nossa ilusão. Não tem milagre, não. Pode acontecer? Pode. Inúmeros outros fatores pode acontecer, não temos nenhuma dúvida quanto a isso. Mas não pode ser o móvel da minha vida aqui. O objetivo da vida aqui para eu resolver meus problemas.
Quando eu venho aqui e falo assim, eu estou achando que a Vera está precisando de um abraço fraterno, de um abraço de amigo, ela está com um olharzinho triste. Aí chega, a pessoa dá abraço na Vera, a Vera fala assim, não leva tanto esse abraço. Quantas vezes vocês se abraçaram hoje, aqui na casa? Quantas vezes eu fiz a diferença entre cair na água e cair no fogo, hoje, aqui na casa? Sabe, a proposta de Jesus é uma proposta permanente. Não é quando você lê alguma coisa algum dia, em alguma época, que vai fazer sentido, não. Não é uma proposta do Mestre, é diária. Ó raça incrédula e depravada, até quando vos suportarei? Suportarei não é de aturar, não. Não é de aturar, não. Suportar é de dar suporte, de dar amparo. E isso o Mestre, ele tem um celeiro absurdo de misericórdia para nos amparar, para nos dar o apoio que nós precisamos quando a gente quer mudar. Porque aí, no outro texto, eu acho que é de Lucas, Lucas fala assim, o homem fala assim no texto de Lucas, mas Mestre, aí Jesus fala, se tiveres fé, tudo será possível. Aí o homem fala assim, mas Mestre, minha fé é muito pouca, mas se tu robustecer a minha fé, eu consigo. Nem isso a gente pede a Jesus. Mestre, aumenta a minha fé, fortifica a minha fé. Eu sei que eu criei, a gente tem que ser honesto, uma situação difícil para mim, porque eu não perdoei, eu não me arrependi, eu não ajudei. Mas Mestre, está bravo. Mas se o Senhor me ajudar, eu vou reconsiderar as minhas atitudes. Eu vou parar de dar mais valor à água e também vou buscar o fogo íntimo. Porque esse fogo aqui, ele queima aquelas coisas íntimas do nosso coração. Não diz lá o poeta português que o amor é um fogo que arde sem queimar. Não é? É esse tipo de fogo que a gente está falando aqui. É aquele fogo que vai queimar as impurezas internas do meu egoísmo. Esse danado desse egoísmo, cara, ele nem me percebe, ele já anda do meu lado. Eu olho para ele e falo, não gosto de você, ele fala, mas você me chama. Porque eu não consigo me libertar desse egoísmo de minha casa, meu carro, minha mulher, meu filho, meu telefone, agora meu iPhone, né? Fala em telefone, eu lembrei aqui, Sandro, o Haroldo Dutra fala numa palestra que um amigo lá da casa que ele frequentava, trabalhando na casa, mais de 40 anos de trabalho efetivo no bem, desencarnou, claro, como todo mundo vai acontecer, e 3 anos depois de desencarnado, ele dá uma mensagem lá no Grupo Espírita Emmanuel, lá de Belo Horizonte, e ele foi autorizado pelos benfeitores para tirar alguma dúvida dos irmãos ali presentes. E alguém perguntou para ele qual foi a maior dificuldade dele no retorno à espiritualidade. O que ele teve mais dificuldade de se adaptar no retorno à espiritualidade? Sabe o que ele respondeu? Ficar sem celular. Eu falei, danou-se. Porque eu acordo de manhã e meto não, né? O meu Pai Nosso é no celular, né? O meu, graças a Deus, é o WhatsApp. E aí, pegando essa dificuldade que a gente cria, e a gente cria, não vem me dizer que é espírito obsessor que mandou eu fazer, que não é mentira. Isso é mentira. Eu criei essa necessidade, essa dependência, esse vício, né? Eu criei. Aí perguntaram assim, para uma outra pessoa, né? O que é para você o umbral para o espírito? A zona de sofrimento do espírita. Aí responderam assim, um telão do tamanho dessa parede, que é onde vai aparecer todas as mensagens de WhatsApp que você passou. Inclusive daquela que você apagou. Vai aparecer ali, não é uma coisa umbralina isso? Não fecha a boca, menino. Fecha a boca. Por quê? Porque o que nós falamos, pensamos e fazemos fica gravado na nossa alma. E todo espírito com algum equilíbrio consegue ler. Imagina a Terezinha de Jesus, o que ela vai ler na nossa alma. Imagina.
Mesmo assim, ela deseja que a gente mude a nossa percepção e saia da água da materialidade, daquilo que você acha que ninguém está vendo. A pergunta, se eu não me engano, é 459 ou 495, não lembro bem. Mas lê as 1019 que acha essa pergunta no livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim, pode os Espíritos ler o nosso pensamento? Aí os benfeitores respondem assim, até aqueles que você gostaria de esquecer. Porque tem um detalhe que a gente às vezes não pensa muito bem, o pensamento é matéria. Ele tem uma densidade tão grande, que fica plasmado no nosso quadro mental. Aí quando passa um espírito, aí vamos dizer que assim, eu vou no Jesus, bater um papo com o pessoal, mas não quero falar com o Bruno, não passa daqui. Brincadeira, Bruninho. Não passa daqui. Aí um espírito vê o meu pensamento e fala assim, também não vai com o Bruno, não. Aí quando eu chego aqui, o Bruno falou assim, meu Deus, hoje é Geraldo, ninguém merece. Aí o amigo falou assim, não, tudo feito. Porque você não gosta dele, ele não gosta de você, eu também não gosto dos dois, então vamos fazer uma bagunça nós três e vamos ser jogados permanentemente na água. Porque o fogo do amor de Jesus purifica nossas deficiências, mas eu não quero. Eu não quero. Uma coisa que mudou muito o meu comportamento, eu falo de coração, porque eu ouvi uma vez a mensagem do Dr. Bezerra. Dr. Bezerra fala assim para a gente, diz o ditado popular, diga-me com quem andas, que eu direi quem tu és. Doa uma nova versão baseada no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga-me o que pensas, que eu direi com quem tu andas. E é individual. É individual. Aí a gente entra na questão do lunático aqui da parábola. Sabe? Porque quando eu estou numa boa, hoje eu estou de paz, eu estou todo mundo bem. Mas tão logo muda a fase da lua, eu saio distribuindo ferradura para tudo que é lado. Sabe? Então eu ainda não decidi o que eu vou fazer com a fé que eu tenho na minha mudança. E a minha fé, muitas das vezes, eu tenho certeza que você vai mudar. Sabe? Não, eu não tenho certeza disso. Eu tenho certeza quanto ao meu propósito de mudança, aquilo que eu posso fazer para que eu não continue sendo essa raça depravada e incrédula que Jesus coloca, porque nós estamos dentro de uma casa onde o Evangelho de Jesus é o norte da nossa jornada, da nossa caminhada. Porque quando alguém chega aqui e fala assim, olha, o Evangelho de Jesus está ultrapassado, a gente olha todo para o cara, porque sabe que é mentira, sabe que isso daí ainda está distante de uma percepção de realização. Porque perguntaram isso uma vez para o Chico, você não acha que Kardec está ultrapassado? Ele falou assim, tá, meu filho, quando formos Cristos, não precisamos mais da codificação kardeciana, porque nós seremos o exemplo vivo do amor de Deus, como Jesus entre nós. Então, a proposta em relação ao poder da fé, porque ele podia falar de vários exemplos aqui, de pessoas ao longo da jornada, da nossa vida, não estou falando da sociedade toda não, da nossa vida, a gente vê inúmeros exemplos de fé, diante de inúmeras dificuldades que a pessoa já enfrentou. Isso daí realmente é verdade, mas não me diz respeito, é o outro que fez, não sou eu. Diante da primeira dificuldade que eu tenho, eu gosto sempre de trazer em mente, até que hora que eu vou para da manhã. Amanhã sábado, gente, ninguém trabalha, então para de graça. A gente pode ir. Porque quando eu tenho, eu começo a medir a questão da minha fé, ela está intrinsecamente ligada às minhas ações. Porque não adianta eu dizer que eu tenho uma fé muito robusta e ficar de braços cruzados, porque ela não se sustentará. A fé que nós viemos buscar aqui na casa de Terezinha, de Jesus, é aquela fé ativa. Aquela fé ativa. Um homem estava lá na União Cristã Espírita de Uberaba, na casa que o Chico fundou, e o Chico, ele realizava aos sábados o Evangelho à Sombra do Abacateiro.
o Chico, na sexta-feira, estava as irmãs e os irmãos lá na cozinha, naquela faina que é de preparar o sopão, e o Chico observou que tinha um irmão lá no cantinho com um saco de batata, descascando a batata e chorando. O Chico falou assim, ai, se fosse cebola, né? Dava para entender uma batata. Aí o Chico não quis chegar assim de imediato, né? Falou com um, falou com o outro, fez um carinho, conversou e sentou do lado do irmão. E falou assim, mas o que está vendo, meu filho? Ele falou assim, Chico, a vida é muito engraçada. Ontem, na reunião, o senhor pediu para quem pudesse vir colaborar. Eu vim, seu Chico, para ajudar aqui, me deram saco de batata para descascar, e eu vou fazer isso. Mas não tem nada na minha casa. Saí de lá de manhã de casa para caçar um serviço, não consegui, e eu sei que amanhã os meninos não têm pão não, Chico. Nem tem leite. E eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, mas eu vou descascar aqui as batatas todas, porque mais do que eu tem quem precise. E tem muita gente que às vezes está uma semana sem comer nada. E essa sopa aqui é uma bênção de Deus. O Chico olhou para ele com tanto enternecimento, com tanto carinho. O Chico levantou, chamou lá uma das irmãs e prepararam lá uma sacolinha, né, com legume, porque sopa de pobre não tem carne, né? É só, sei lá, bota um pedaço de músculo, já foi tempo, né? Na nossa época, né, músculo era coisa que o açougueiro jogava fora. De osso, não, o prego era no feijão, era para dar ferro. Não tinha tempo para comprar remédio, bota prego no feijão, hoje em dia não bota mais, não prediado. Aí Chico preparou lá a bolsinha, quando o irmão terminou, já era 2 horas da manhã, virou para ele e falou assim, meu filho, leva isso daqui, pelo menos os seus meninos vão ter o que comer amanhã. Aí o Chico falou assim, é tão importante você dar para quem te pede, mas você tem que lembrar que quem está dando, às vezes também não tem. Sabe? Quantas vezes chega as pessoas aqui para receber uma ajuda e aquele que está lá recebendo está com uma dificuldade enorme, com problemas danados, e eu não olho para o lado. Sabe? A minha fé, tem um tampão que eu só olho quem está depois da porta, quem está antes da porta eu não olho. Então o que Jesus espera de mim é que eu entenda que o fogo purificador que Ele quer que eu traga para a minha alma é a ação do bem. Porque Tiago fala na sua carta que a fé sem obra é morta. Tiago fala assim, se tens fé, me mostre as tuas obras. E se agora a espiritualidade, um benfeitor se materializasse aqui e perguntasse para a gente, cada um agora, mostre a sua fé através das suas obras. O que você fez essa semana? Não vale hoje porque é um tempo muito reduzido. Essa semana em prol do teu semelhante como testemunho da tua fé. Vai ficar assim um silêncio danado, porque a gente vai ter que pensar muito forte, porque a gente vai ter que entender que as ações que Ele quer saber é aquelas que saíram, brotaram do fogo da minha alma, sabe? Da transformação da minha alma. Não é aquilo que o povo vê, que se passar aqui em frente ao samaritano amanhã de manhã, tem uma pessoa sentada ali na porta, eu passo direto, mas quando alguém abre o portão, eu volto. Mesmo que tenha um irmão que eu vou ajudar, mas se a porta estivesse fechada, eu passava direto. Porque eu acho que ninguém está me vendo. Eu acho que a espiritualidade da casa só me vê a partir do momento que eu entro aqui. Tem uma frase do Evangelho de Jesus que me preocupou muito as minhas atitudes, porque Tiago Menor, do Evangelho de Jesus, falou assim, mestre, aonde devemos orar ao Pai? No templo, nas sinagogas ou nos campos? Aí Jesus fala assim, quando tiveres que orar ao Pai, recolhe-te o silêncio do teu quarto. E o Pai que vem em secreto, essa frase me marcou. E o Pai que vem em secreto, ou seja, tudo que eu penso, Deus sabe. Aquele telão que eu falei do WhatsApp, ele é permanente para Deus. Porque tudo que eu penso, tudo que eu sinto, todas as emoções que eu emito em direção a alguém, o Pai vem em secreto. E aí Jesus fala assim, e o Pai que vem em secreto vos dará o necessário
Então a proposta é uma mudança. Uma mudança de vez em quando? Não. A mudança é de acordo com a minha necessidade de progredir, de evoluir. E é individual. É individual. A gente não pode exigir do outro aquilo que eu ainda não dou. Porque se eu já tivesse um processo de progresso, de evolução mais avantajado, eu aprenderia que não tenho o direito de cobrar nada de ninguém, porque isso não é cobrança, é julgamento. Então, aonde está a minha fé? A minha fé está naquilo que o outro faz que me agrada ou naquilo que eu sei que eu devo fazer à luz do Evangelho para que o fogo purifique as minhas deficiências, as minhas impurezas? Que essas impurezas foram dadas por quem? Por mim mesmo. Por mim mesmo. A proposta de não perdoar é uma decisão minha. A proposta de não mudar, olha, eu falo assim, pessoas que falam assim, fulano engole um elefante e se engasga com um mosquito. Mas tem gente que se engasga com menos que um mosquito. Uma vez uma pessoa chegou perto do Chico e falou assim, Chico, você não acha que eu já melhorei? Eu já progredi um pouquinho? Chico, você já progrediu do tamanho da unha do pernilongo. Por quê? Porque o parâmetro da nossa necessidade de progresso, caso vocês não saibam, há quanto tempo que nós estamos estudando o Evangelho de Jesus? Aproximadamente 2000 anos? Não. Há 4,6 bilhões de anos, porque foi quando Jesus formou esse planeta que nos abriga desde aquela época. Porque é só ler lá Caminho da Luz de Emmanuel que vai ver que Jesus fala assim para a gente, quando a gente foi expurgado, o que é expurgado? Expulso de outras paragens, e Jesus fala assim, estarei convosco, eu vou lá, eu também vou encarnar lá, para ajudar vocês, para mostrar a vocês que é possível. É por isso que quando a gente chega perto do Dr. Herman e fala assim, o Dr. Herman propõe a gente uma mudança de comportamento, um perdão. Dr. Herman, é muito difícil. Ele fala assim, difícil é aquilo que ninguém fez. E Jesus fez tudo que é necessário para o nosso progresso. Então, quando... e Emmanuel tem uma página no livro como nosso que eu acho muito bacana, que Emmanuel diz assim, quando você fala que eu não consigo, é muito difícil para mim, ainda está distante para mim, Emmanuel fala assim, seria mais justo você dizer que não quer fazer. E aí, no meu caso, nem essa honestidade muitas das vezes eu tenho, de dizer que eu não quero perdoar, eu não quero deixar de ser arrogante, de ser prepotente, de ser orgulhoso, eu não quero bem de ser jogado na água permanentemente, porque ainda o fogo simboliza o quê? Eu abri mão das minhas preferências, sabe? Abri mão das minhas preferências, daquilo que eu falo assim, eu tenho direito, sabe? Jesus diante de Pilatos fala assim, de que te acuso? Aí Jesus fala assim, falei nas praças públicas, no templo e nas sinagogas, todo homem de bem já ouviu as minhas palavras, e só a verdade eu disse. Aí Pilatos fala, o que é a verdade? Jesus se calou. Porque a verdade de Jesus ainda não é a minha, mas a de Pilatos de 2000 anos atrás. Porque a minha verdade ainda está recheada dos anseios da vida material, das conquistas materiais, do meu jeito de ser. Tem aquela, eu sempre falo isso, a síndrome da Gabriela, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, vou voltar para um grau assim. Porque é o caminho da gente quando não quer mudar. Entende? Porque tem um pensador, que eu não sei o nome, que ele diz o seguinte, que o homem é o único ser que comete as mesmas atitudes esperando resultados diferentes. Não vai dar certo. Se eu não mudar a minha postura, o meu comportamento, se eu não mudar, eu não vou ter nada diferente. Eu vou voltar para a espiritualidade novamente como uma raça incrédula e deplorável, e vou reencarnar e vou continuar nesse ciclo vicioso, porque eu não quero mudar. Eu não quero mudar. Mas eu também não tenho direito de reclamar, já que eu não quero mudar, eu não tenho direito de reclamar. E nem escolher
Tatiana, não adianta que eu não te perdoo. O que você fez para mim é uma vez só. Sabe? Imagina se a relação com Deus fosse semelhante. Imagina se Deus falasse assim: Paulo, olha só, já te perdoei uma vez, está de bom tamanho, acabou a tua chance. Então não é assim. A visão de misericórdia de Jesus, Guimarães Rosa fala num livro dele que misericórdia é pôr o coração na miséria do outro. Então, se você consegue perceber a dificuldade do irmão, você tem mais responsabilidade de ajudar aquele irmão. Sandra é muito ignorante. Graças a Deus que eu já percebo isso, então eu vou começar a ajudar ele. Agora, não vai adiantar eu criticar ele, porque eu acho que ele é ignorante, é meu ângulo de visão. E, no entanto, ele está fazendo o melhor que ele pode. Alguém para pensar nisso? Está fazendo o melhor que ele pode. E é nessa busca que a gente tem que entender que a fé está associada a uma ação efetiva no bem. Ter fé, eu tenho fé que vai chover. Tem uma historinha para dentro, de uma cidade do interior e aquela cidade de agricultura familiar, e estava uma estiagem já de 3 meses. Aí o pessoal falou assim: pô, seu pai, você pode fazer uma missa para pedir a nosso Senhor Jesus Cristo que mande chuva, né? Porque a gente está numa precisão danada. E o padre falou assim: tá bom, então domingo, a missa das 9 vai ser uma missa em busca da pedir a Deus que chova. Chegou na hora da missa, a igreja, lutadona. Foi até dia aqui de tratamento espiritual, né? Lutadona. O padre entrou, olhou para a igreja, olhou, falou assim: vou realizar a missa nenhuma não. Não é, seu padre, seu Marcos, o peso está aqui, e quando ninguém trouxe guarda-chuva. Cadê a fé? Né? Se você faz uma missa para que chova, você vai para aí, vai para o teu templo religioso sem um guarda-chuva, então você não acredita que aquela ação vai fazer efeito. Eu vou lá no jeito, tomar um passo, que eu tenho fé em Deus que eu vou melhorar. Aí chega aqui, aí a espiritualidade fala assim: cara, tomou remédio da pressão? E não. Como é que vai melhorar? Se o básico a gente não faz por nós mesmos. O básico. Entende? Então, a proposta da fé não é uma ação de repetição, é uma ação coordenada dentro daquilo que eu desejo que aconteça. Eu quero, Senhor, que meu filho pare de ser jogado na água e no fogo. Então, Jesus fala assim: olha só vai ser possível se ele quiser mudar. Quando fala no texto que Jesus repreendeu o demônio saiu dele, é o demônio de quê? Da dúvida, da falta de fé que nós alimentamos dentro de nós mesmos. Eu vou lá no jeito, não estou muito legal, eu tenho certeza que eu indo lá hoje tem palestra, apesar de ser rival, ninguém é perfeito, mas eu vou me sentir melhor quando terminar. E aí eu tenho essa certeza dentro de mim, e eu chego aqui realmente quando termino, eu não lembro mais que eu estava com mal-estar, mas a partida é minha. A decisão passa por mim, porque a doutrina espírita, ela não apregou a milagres, porque o milagre é uma derrogação da lei, e isso, a lei de Deus é perfeita, ela não muda, não é mutável de acordo com o nosso entendimento. Mas, para encerrar, senão o Bruno já faz cara feia para mim, está igual segurança, olha lá, deixa comigo. Eu vou ler um poema de Maria Dolores, que está no livro Tesouro da Alegria, e o título do poema é Amar e Fé. Diz assim Maria Dolores, através da psicografia do Chico: quando te vejas, coração amigo, sob o clima violento das crises de tristeza e sofrimento, não te deixes vencer. Nos momentos de sombra ou de perigo, mantém-te na esperança em que te elevas. Cada noite, conquanto envolta em trevas, é prelúdio de novo amanhecer. Procura meditar e ver mais longe o apoio natural em que te escudas. É tecido no amor de forças mudas, desde os astros até o chão. A terra não discute, o sol não fala, nada te pede a vida, a floresta opulenta, e a riqueza do ar que te alimenta dá-se de todo, sem reclamação. A flor que te perfuma é silêncio e beleza. A fonte não opina, apenas canta. Não tem forma verbal, a força agreste e santa que assimilas do mar.
As bênçãos que te cercam dia a dia, proteção, segurança, alegria e defesa, nascem da natureza, fonte viva de amor, que não cessa de amar. Trabalha, regozija, te perdoa, ampara sem cobrança e auxilia a qualquer. Não sai da mão esquerda o que a direita der. Esta é a missão de Cristo ante crentes e ateus. Não temas caminhar, segue e prossegue, resguarda-te na fé alta e sublime, segue fazendo o bem, nada te desanime, porque trazes contigo a presença de Deus. Graças a Deus.